Rodrigo Janot pede prisão de Renan, José Sarney e Romero Jucá por tentarem barrar a Lava Jato. Essa notícia saiu hoje, no dia 7 de junho de 2016, aqui no jornal O Globo e imediatamente foi replicada em quase todos os meios de comunicação do Brasil. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas, o canal onde a gente comenta as notícias e coloca ela dentro de um contexto, porque muitas vezes você não entende exatamente o que está acontecendo ao ler só uma notícia. Lembrando que a gente não tem censura, você pode colocar o seu comentário aí da maneira que você quiser. Se não for spam, não vai ter censura e vai ser publicado. Todos os links que a gente está colocando aqui, a gente vai colocar também à disposição de vocês aí na descrição do vídeo aí do nosso canal do YouTube. E não esqueça de assinar o nosso canal para ficar ligado sobre essas e outras notícias. Pois bem, Rodrigo Janot pediu a prisão do Renan, de José Sarney e Romero Jucá. Simplesmente trata-se da cúpula principal do PMDB. Não só, aqui também não está mostrando Renan, Sarney e Jucá, mas em outros sites também está falando aqui do Cunha, Eduardo Cunha, por isso que eu falei a cúpula. Como o jornal Globo ele é preciso pagar para você ler a notícia, a gente vai passar aqui para o outro da Globo também, e ele diz o seguinte: Janot pediu a prisão de Renan, Jucá, Sarney e Cunha. Então assim, você prender numa tacada só Eduardo Cunha, José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá, realmente você está pegando a cúpula do PMDB. O motivo de acusação para mandar prender é porque eles tentaram barrar a Lava Jato. Eu aconselho que você veja esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui publicado no Globo, ele é bastante interessante, mostra aqui os motivos de que está sendo feito isso, inclusive a tentativa de mudar a legislação para beneficiar as pessoas aí da Lava Jato, o que seria considerado pelo Rodrigo Janot mais grave do que o caso, por exemplo, do Delcídio Amaral, que acabou sendo preso. O Delcídio foi preso por muito menos, como ele mesmo falou. Tá? Então eu aconselho que você veja esse vídeo. Uma curiosidade aqui é o seguinte: a gente sempre fala que a mídia, a Globo, é golpista e tudo mais. A Globo dedicou a esse caso, digamos assim, extremamente escandaloso, aqui nessa notícia, 3 minutos e 48 segundos. Quando a gente vê em outros casos que eles demoram 20, 25 minutos de vídeo, né, mostrando aí, por exemplo, aquela canoa lá da Marisa, mulher do Lula. Então é interessante observar também como é a forma em que as notícias são publicadas. Nesse caso aqui, bem mais dramático do que uma canoa, um barquinho lá de lata, é o caso de prender a cúpula do PMDB, principalmente uma figura como José Sarney e Eduardo Cunha. Tá? E aqui ele está explicando por que isso acontece. A gente viu também em outro vídeo, pessoal, que acontecia o seguinte: o Henrique Eduardo Alves, que foi presidente da Câmara dos Deputados em 2013, e depois foi sucedido pelo Eduardo Cunha, eles faziam uma espécie de mudança, né? Eles davam entrada na mudança da legislação para beneficiar alguns interesses próprios, como, por exemplo, o interesse de algumas empresas ganharem certas ações, aí, licitações dentro de estatais, empresas estatais, e depois essas empresas estatais retornavam com propina, só que durante as campanhas políticas, como doação oficial para a campanha política. Então aparecia várias dessas empresas doando para o político, ninguém sabia por quê. Será que é bonzinho? Não, viram que não é porque as empresas são boazinhas, né? E isso está gerando muito bafafá, inclusive o outro vídeo que eu publiquei fala sobre as ligações entre o Petrolão, o Ministério do Turismo, o Eduardo Cunha e o Gilmar Mendes, onde eu explico exatamente como isso acontecia, né? Como aconteciam essas doações. Então isso também envolve a cúpula do PMDB, e agora o Janot pede a prisão do Renan, do Cunha, Sarney e Jucá por ação na Lava Jato. Então é uma expectativa, a gente precisa estar absolutamente ciente, porque ao se tratar do jornal O Globo, a gente sabe que o jornal O Globo também cria e fantasia muitas coisas, né? Eles às vezes inventam, criam uma situação que é replicada então nos outros meios de comunicação, e isso acaba virando verdade meio que na marra. Já vimos isso diversas vezes, não merece credibilidade o jornal O Globo, não merece credibilidade nenhuma. Aqui no jornal, aqui no site do G1, eles falam que todas as notícias publicadas pelo Globo já foram averiguadas pela TV Globo, portanto, eles dão a impressão de que é verdade. Enquanto não houver alguma medida aí oficial de um outro meio de comunicação,
A gente vai ficar aqui meio que no suspense, pensando que pode ser verdade, justamente por se tratar de um veículo de comunicação da Globo que não merece credibilidade. A notícia foi replicada também em todos os outros, aqui no Valor Econômico, por exemplo, Valor. Ele diz o seguinte: a Procuradora-Geral da República, Rosângela Regional, pediu a prisão do presidente do Senado, tarará, por tentativa. A notícia foi publicada nesta terça-feira no jornal O Globo. Então ele está se referindo ao O Globo, e aqui também ele vai falar que essa prisão foi pedida aqui pelo Globo, segundo publicou o jornal O Globo. E aqui você vê no Google, essa notícia está tomando conta de todos os noticiários, né? Você vê aqui, ó, Rodrigo Janot, na Folha de São Paulo, Janot pede prisão de Renan. Aqui o pessoal já afirma como sendo correto. Lá na frente que eles vão falar que isso foi publicado no Globo. Quer dizer, uma só notícia está dando notícia em todos os outros meios de comunicação. Infomoney, ZH, O Valor, o Antagonista, Veja, e todos eles estão publicando a mesma notícia, baseado na notícia do jornal O Globo. E para encerrar, eu vou lembrar aqui vocês de um acontecimento que é o seguinte: essa coisa de manipulação da lei para benefício próprio, assim que o ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, uma das primeiras coisas que ele tentou fazer foi justamente alterar a forma como o Procurador-Geral da República é escolhido, que no caso é o Janot, que está pedindo a prisão da cúpula do PMDB. Ele dizia: nenhum direito é absoluto e país precisa funcionar, diz ministro da Justiça. Ele dava a impressão com isso que o país não estava funcionando. Ele diz o seguinte: o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, 47 anos, defende que o governo Michel Temer não nomeie obrigatoriamente para a chefia da Procuradoria-Geral da República o mais votado em uma lista tríplice por integrantes de carreira. A Constituição não prevê a eleição interna na Procuradoria, mas a prática foi adotada nos governos do PT, que indicaram para procurador-geral sempre o primeiro da lista, ao contrário do que acontecia no governo do Fernando Henrique, que nomeou o sétimo, porque não era de interesse dele pegar o primeiro. A conduta era elogiada por membros do Ministério Público, por em tese garantir maior autonomia ao órgão. Então, mais uma atitude suspeita aí do ministro da Justiça. Comicamente, o ministro da Justiça tenta também alterar a lei, provavelmente por benefícios próprios, já que agora o próprio Procurador-Geral da República pediu a prisão, segundo o Globo, que é golpista, que é mentiroso, muitas vezes inventa coisa. Segundo o Globo, pediu aí a prisão da cúpula do PMDB. Vamos ficar aguardando e vamos acompanhar também se isso é verdade e como isso vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Grande abraço e até a próxima notícia.